Olá pessoal, esse é o canal do Técnico Brasil. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta do canal Shekinah Web. Olá, quais equipamentos preciso hoje para eu montar um streaming em minha casa? Eu queria te pedir antes para se inscrever no canal do Técnico Brasil e mandar dúvidas como o canal Shekinah Web, porque assim eu posso fazer novos vídeos esclarecendo dúvidas, que é muito mais fácil do que tirar os vídeos da minha cabeça. Então vamos lá. Antes de mais nada, antes de falar sobre quais equipamentos você precisa, eu queria destacar o equipamento mais importante que existe na produção dos vídeos, que é a sua cabeça. É a sua ideia e a sua vontade de fazer. Isso porque, a partir de um celular, e olha, não precisa ser um celular de última geração, a partir de um celular desses mais simples, você já consegue fazer streaming. Existe uma pequena limitação no Google, que me parece que você tem que ter um número de inscritos no seu canal no YouTube para poder fazer o streaming diretamente do celular. Mas gravação, você já pode fazer a gravação só com o celular, posta essa gravação e seu canal já começa a crescer. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente fica vivendo aquele paradigma do que eu só vou fazer isso quando eu tiver aquilo, então a gente vai adiando os projetos, adiando, e canal no YouTube é a mesma coisa de negócio. Às vezes você tem uma super ideia para fazer um canal que vai bombar. E você vai pensando, não, primeiro eu preciso dessa câmera, eu preciso desse equipamento, vem outro, faz, toma todo o público daquele assunto e aí não adianta você fazer mais. Então, a primeira coisa, comece a fazer. Para isso você precisa de ter um celular, já é suficiente. Mas vamos subindo as possibilidades então. A primeira possibilidade é você ter um celular com um tripé numa situação de boa iluminação. A situação de boa iluminação, ela obviamente pode ser uma iluminação natural, você pode ter uma sala que é bem iluminada num certo horário do dia, como você pode ter luzes estrategicamente colocadas. Mas aí o equipamento mesmo que você precisa é um celular e um tripé. Se você quiser evoluir um pouco essa transmissão, o que você pode comprar é um microfone lapela próprio para celular. Tem os microfones lapela próprios para celulares, você encontra por R$80 no Mercado Livre, me parece que tem da Yoga, enfim, tem de várias marcas. Você pluga aquele microfone, coloca uma pilhazinha, coloca o lapela, você já está fazendo uma gravação com uma câmera dedicada e um microfone dedicado, mas lembrando, só o celular sem o microfone lapela, você já consegue gravar, só que pega um pouco de ambiência. E você já consegue transmitir se o seu canal já tiver condições de fazer streaming diretamente do seu celular. Né? No Facebook, por exemplo, me parece que não existe essa limitação. Mas se você quiser crescer um pouco mais de recursos, você pode partir para um computador e uma webcam. Quando você tem um computador e uma webcam e esse computador tem a capacidade de processamento suficiente, vamos pensar a partir de um i5, eu estou falando plataforma Intel, mas você pode pensar no AMD equivalente, e vamos pensar numa webcam Full HD, apesar de que uma webcam real 720p também vai resolver. Com esses dois equipamentos também você vai fazer transmissões, só que aí você vai ter a vantagem de poder utilizar vários recursos, desde programas de streaming, como por exemplo o OBS, até programas de streaming na web, como hoje a galera está usando muito o Zoom e o StreamYard. Para você ter uma ideia, com o StreamYard, um computador muito simples, você coloca letreiros, você compartilha tela, você faz assim, um monte de coisas que você precisaria ter uma plataforma caríssima para resolver o seu problema. Então, a partir de um i3 com uma webcam 720p real, você já começa a fazer uma transmissão legal do computador. E aí entra a mesma coisa, se você tiver condição de comprar um microfone dedicado, ou um lapela, ou então um microfone direcional, aquele que todo mundo chama de boom, você vai ter melhor qualidade de áudio também. Lógico, você fala dos equipamentos, eu estou falando dos equipamentos de streaming, mas não se esqueça da importância da iluminação. Agora, pontos que eu preciso destacar para você aqui, que tem muita webcam falsa na internet. São webcams que o sensor dela, na verdade, é um sensor de baixíssima qualidade, mas na hora que você pluga no seu computador, ela aparece que é Full HD, aparece que é até 4K. Elas são vendidas por um preço muito baixo, são vendidas como webcam 4K, mas na verdade o que elas fazem é um blow-up, que é pegar uma resolução baixíssima e jogar para cima. Como que você descobre uma boa webcam?
obviamente a partir das marcas que comercializam, porque as marcas comercializam, as webcams são feitas em fábricas lá na China e chega aqui no Brasil, uma determinada marca escreve HP, escreve Logitech, escreve Microsoft. As marcas de melhor reputação obviamente vão comprar webcams da China com melhor qualidade para imprimirem suas marcas nessas webcams. Então, a marca é um fator bem importante. Agora, o fator mais importante mesmo é um colega que tenha para te dar uma dica a respeito do produto. Eu posso te dar uma dica a respeito da Logitech. A Logitech é uma câmera que eu tenho, uma webcam que eu tenho e que eu recomendo para você fazer suas lives. Se você comprar um computador que não seja um computador da Apple, por quê? Porque, infelizmente, o MacBook ele tem uma webcam muito ruim. A webcam que vem nele não é boa. Então, você precisa suplementar. Mas se você comprar um computador da Apple e tiver um iPhone, você pode usar o seu iPhone ou o seu iPad como webcam. Existe a possibilidade disso. E aí você tem a qualidade usando um iPhone ou o iPad, você tem a qualidade da câmera traseira do iPhone ou a câmera traseira do iPad. Se for um equipamento mais moderno, a câmera frontal também é muito boa. Por USB você pode conectar ao seu computador da Apple e utilizar como webcam. Mas a webcam original do computador da Apple, pelo menos o que eu tenho, eu não recomendo, a qualidade é muito baixa. Mas aí, o que acontece? A gente vai para a mesma coisa, para a questão do som. Se você tem um notebook, aí você coloca nesse notebook. Se você está fazendo um streaming que você precisa falar e ouvir ao mesmo tempo, você precisa colocar uma interface, que é uma interface em Y, para você poder plugar um microfone e plugar um fone de ouvido também, ou usar aquele fone de ouvido que já tem microfone. O problema do fone de ouvido que já tem microfone é que, além dele ficar aparecendo, ele fica raspando na roupa. Então, se tiverem barulhos estranhos na sua transmissão, é que esse fone de ouvido está raspando na roupa. Essa é talvez a situação mais utilizada por quem faz transmissões frequentes. Utilizar um notebook com uma webcam e um fone de ouvido desses que ficam raspando na roupa. Qual que seria o próximo passo? Cara, notebook, computador portátil, é um computador com baixíssima capacidade de refrigeração. Às vezes você olha, ele tem um processador altíssimo, ele tem uma placa de vídeo muito boa, mas ele não tem capacidade de refrigeração, é um computador compacto. Então, o ideal para você fazer streaming, se a sua ideia é fazer streaming nervoso mesmo, o ideal é o caixotão mesmo, aquilo que a gente chama de, algumas pessoas chamam de CPU, mas na verdade CPU é o processador, né, central de processamento único, mas é aquele gabinete que tem ali uma placa-mãe com processador, e aí eu recomendo a partir do i5, mas obviamente ideal seria o i7, com uma placa de vídeo de pelo menos 4 MB de memória. Lembrando que o que manda na placa de vídeo não é só a memória, a capacidade de processamento, mas normalmente as placas de vídeo já são suficientes para você fazer streaming. E a partir desse dispositivo, um computador com uma placa de vídeo dedicada, normalmente ele vai ter uma entrada de microfone, é normal que ele tenha uma entrada de microfone, ali você pluga sua webcam Full HD ou 4K, você pode utilizar tanto o OBS, como pode utilizar um Wirecast, como você pode utilizar até um programa via web, como por exemplo o StreamYard. Você faz lives fantásticas com isso. Só que você pode querer ir além. Ir além é o seguinte, olha, eu não quero utilizar uma webcam, eu quero utilizar uma situação mais profissional, uma situação mais livre, como por exemplo, eu quero ligar uma câmera da Sony diretamente no meu computador e eu quero utilizar todos os recursos dessa câmera, como controle de brilho, controle, enfim. Você quer utilizar a sua câmera profissional e não uma webcam. Aí você passa a precisar de um conversor de mídia que vai converter HDMI ou SDI em um sinal que o computador consiga entender, né? Esse conversor normalmente é uma placa de captura de vídeo. As custo-benefício que eu recomendo são as da Blackmagic. Você pode ter uma Blackmagic para Full HD, como pode ter uma Blackmagic para 4K, como por exemplo a Intensity. Não vale a pena comprar Full HD porque está mais ou menos o mesmo preço da 4K e as câmeras já estão vindo 4K. Quais as vantagens de você ter um dispositivo desse no seu computador?
o seu computador passa a ser uma plataforma de transmissão. O que você injeta no seu computador vai para o streaming. Então, se você tem uma câmera, você injeta essa câmera no seu computador. Existem placas da Blackmagic que tem a possibilidade de você ligar uma mesa de som. Então, vamos imaginar que você está fazendo uma transmissão de um culto numa igreja, você pode ligar uma câmera na placa de vídeo e ainda você pode ligar uma mesa de som com a saída da banda lá, enfim, toda a mixagem certinha e fazer aquele streaming. Mas a coisa não para por aí. A Blackmagic fornece placas com 2 entradas, 4 entradas e me parece que existem placas de 8 entradas, o que significa que você pode conectar ao mesmo tempo até 8 câmeras e utilizar um software no computador para cortar. O que é importante nesse momento? Olha, cara, para você ligar uma placa com 4 câmeras ao mesmo tempo no computador, a placa-mãe do computador precisa aguentar isso e o processador precisa aguentar isso. Você precisa ter memória RAM para processar isso, né? O processador vai utilizar muita memória RAM e você precisa ter memória de vídeo também para fazer o auxílio do processamento gráfico. Então, ou seja, não é a mesma máquina que você vai usar, não é o mesmo PC que você vai usar para fazer a transmissão simplesinha com uma câmera que você vai usar para injetar ali 4 câmeras, mas tem outras possibilidades, né? Entre os equipamentos, você pode utilizar um computador simples com uma placa de vídeo de uma entrada, bem simplesinha, e dali para frente você coloca uma mesa de corte. Então você liga 8 dispositivos na mesa de corte, mas o que vai para o streaming mesmo é só a saída da mesa de corte. Então aí, nesse meio tempo, eu já falei com você, olha, de várias possibilidades de equipamentos, que vão desde o celular até a utilização de várias câmeras ligadas a uma mesa de corte, ligada a um computador que faz o streaming. Mas existem hardwares que já são próprios para fazer streaming. Você pode comprar um equipamento para streaming, você configura esse equipamento vai logar lá no seu YouTube, no seu Facebook, são soluções mais complexas que eu acho que nem vale a pena a gente entrar nessas soluções complexas, porque obviamente são soluções que vão ser mais bem discutidas nos sites especializados. A dica que eu dou para você nesse momento é conciliar a sua capacidade de produção como ser humano, sua capacidade de investimento, né, o seu poder econômico, a sua capacidade de investir e as suas expectativas. Talvez o projeto que você vai fazer não precisa de nada além de um celular. Só um celular num tripé já é suficiente para você fazer o projeto que você quer fazer. Não, mas às vezes o sonho seu é transmitir o culto da sua igreja. Então você já vai precisar de colocar ali, por exemplo, 3 câmeras, uma forma de cortar essas 3 câmeras e ainda ligar a saída de mesa de som no computador. Aí já vale a pena você pensar numa placa com 4 entradas, que é a solução mais econômica nesse caso, um computador i7, uma placa com 4 entradas e colocar nessa placa com 4 entradas, tem entrada de áudio também para você injetar sua mesa de som, né? Sendo mais específico, é impossível ser específico quando o assunto é generalista. E a pergunta que você fez, né, quais equipamentos você precisa, ela vai muito de encontro com qual a sua intenção. Mas, no geral, você precisa de um celular. É isso que você precisa. Mas até onde você pode chegar? Até onde a sua imaginação mandar. Você pode fazer a transmissão do próximo Rock in Rio. Se você for fazer a transmissão do próximo Rock in Rio, obviamente os equipamentos que você vai precisar serão bem diferentes dos equipamentos que você vai precisar se você for fazer transmissão, por exemplo, de mensagens de matinais, de bom dia, ou transmissão de noticiários que podem ser feitas com celular e um microfone lapela. E tenho nesse canal também vídeos mostrando como você funciona recursos de chroma key, que é exatamente o que eu estou utilizando nesse momento. Esse fundo aqui não existe, esse fundo é um fundo virtual, porque eu utilizo, né, um fundo verde com uma situação adequada de iluminação para fazer essa transparência que me dá condições de colocar no fundo que eu quero. Então, tem nesse canal também vídeos explicando como funciona o chroma key. Eu tenho também vídeos explicando a iluminação para o chroma key, né? Tem pessoas que acham que o chroma key é a coisa mais complexa do mundo. Não é. É uma coisa muito simples, desde que você faça um local adequado e utilize-se aí de uma iluminação adequada. E uma outra coisa também que é muito importante são
os tipos de microfone, né, que tem vídeos também nesse canal falando com você quais os tipos de microfone que você pode usar. Você pode usar desde um microfone direcional, que é o popular boom, que é o que eu estou utilizando aqui agora, como você pode usar um lapela, o que eu não aconselho você utilizar numa situação de silêncio, como gravando dentro de casa, é o dinâmico, que vai ficar com aquela coisa aparecendo. Tem pessoas que usam o microfone como parte do cenário, colocam aqueles microfones bonitos aparecendo enquanto elas estão falando. Eu não acho isso legal. Eu acho que o microfone ele se torna um ruído na transmissão, mas isso é estilo de cada um. Mas quando você junta todos esses elementos, iluminação, microfonação, ambiente adequado, mais o equipamento adequado, você faz um streaming que tem a qualidade de uma emissora de televisão. Mas se tiver mais dúvidas, faço questão que você deixe por aí e te peço, dá uma força compartilhando com seus amigos para a gente crescer esse canal, tragam mais dúvidas e, por favor, se inscrevam quem ainda não foi inscrito. Até mais.